Fala galera, esse é o aulão de Física, eu sou o professor Lucas Crispim e essa é a resolução da questão 22 da SpaceX 2018 da prova A. Então vamos lá pessoal, eu vou ler rapidamente para vocês. Dois fios longos e retilíneos 1 e 2, fixos e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo em uma direção perpendicular a um plano alfa. O plano alfa contém o ponto C, conforme representado no desenho abaixo. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, de mesmo sentido, saindo do plano alfa para o observador. O fio 1 é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I1 igual a 6 amperes e o fio 2 por uma corrente de intensidade I2 igual a 8 amperes. O módulo do vetor indução magnética resultante no ponto C devido às correntes I1 e I2 é: dado, considere a permeabilidade magnética do vácuo igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Então, pessoal, vamos fazer o arcabouço teórico da nossa questão. Toda vez que nós tivermos um fio, questões desse tipo, tá? Fio, que ele está sendo percorrido por uma corrente, e no caso dessa corrente estar saindo da folha em direção ao observador, essa corrente vai ser representada aqui como um pontinho, tá certo? O campo magnético, ele circula esse fio, tangenciando a circunferência aqui concêntrica ao fio e de raio R, tá certo? Beleza? Como que a gente encontrou o sentido do campo magnético aqui, que no caso é o sentido anti-horário? A gente encontrou o sentido dele usando a regra da mão direita, em que nós colocamos o nosso dedão apontado no sentido da corrente, o dedão da mão direita, e fechamos a nossa mão, e ela vai ser fechada no sentido anti-horário, portanto o campo magnético vai ter um sentido aqui anti-horário, o campo de indução magnética. Se essa corrente estivesse entrando na folha, seria representada por um xizinho, tá certo? E nós colocamos o nosso dedão no sentido da corrente, fechando a mão, nós verificaríamos que o campo de indução magnética aí, que circula esse fio e é tangencial à circunferência de raio R aí, distante do fio, ele tem o sentido aí, sentido horário, tá certo, pessoal? Isso é, no caso, para a gente entender os vetores que vão circular os fios aí, tá certo? Para a gente poder fazer, no caso vão aparecer dois vetores ali de indução magnética e nós vamos ter que fazer a resultante entre eles. Uma segunda observação é que o módulo do vetor de indução magnética ali, ele é proporcional à corrente e à distância do fio. E tem essa fórmula aqui, ó, μ0 sobre 2π, tá? I sobre R. Então, ele tem esse sentido geométrico aqui nos vetores e ele possui esse módulo aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Para o fio 1, então, pessoal, ele vai ser um vetor de indução magnética, ele vai ter sentido anti-horário, ele tangencia a circunferência, portanto, ele vai estar aqui, ó. Então, o nosso V1, vetor de indução magnética, ele vai estar aqui, tá certo? E os outros vetores de indução magnética que eles vão circular no sentido aqui anti-horário fio 1, tá? Para o fio 2, a mesma coisa. Só que reparem que no ponto C tem uma pequena diferença, que esse vetor de indução magnética aqui devido ao fio 2 vai estar apontado aqui para baixo, tá certo? Outro detalhe é, seguindo aqui o próprio desenho, facilitou para a gente, eles vão ser perpendiculares entre si aqui. Vai facilitar um pouquinho para a gente nas contas, tá certo? Então vamos calcular os módulos desses vetores agora, ó. Então, por exemplo, olha, B1, tá? 4π, que é o nosso μ0, a permeabilidade no vácuo ali, 4π vezes 10 a menos 7. O que, pessoal? Tesla vezes metro por ampere, dividido por 2π, tá? Vezes a corrente ali do I1, 6 amperes, dividido pela distância do I1 até o ponto C, que é 6 metros, tá? 6 metros. Então, simplificando aqui os números, ó, 6 com 6, o ampere vai embora com ampere, o metro com metro, tá? O π vai embora com π aqui simplificando, 2 com 4 fica com 2, então a gente vai ter o B1 igual a 2 vezes 10 a menos 7 Tesla, tá certo? Beleza? Vamos repetir o procedimento para o B2. Então, para o B2, nós vamos ter lá, ó, 4π
vezes 10 a menos 7 Tesla, vezes metro por ampere, dividido por 2π, tá? Vezes, no caso aí, a nossa corrente 2 é 8 amperes, dividido pela distância entre o ponto C e o I2, que é 8 metros, tá? Então agora, ó, fazendo a simplificação aqui, ó, 8 com 8, ampere, simplifica com ampere, metro com metro, o 2 vai embora com 4 e o π vai embora com π, então a gente tem um B2 também igual a 2 vezes 10 a menos 7 Tesla, tá certo? Então a gente tem essas duas magnitudes aí dos vetores ali do indução magnética ali, tá certo? Como que a gente faz agora para calcular a resultante disso? Bom, lembrando que os vetores são perpendiculares entre si, nós podemos fazer o quê? O teorema de Pitágoras, tá certo? Simples. Então a gente vai ter ali, ó, para ilustrar, para quem ainda não entendeu, a gente vai ter um vetor aqui B1 para cima, aqui, B1 para cima, e o B2 aqui para baixo, tá certo? Eles formando um ângulo de 90 graus, tá? O que nós vamos calcular aqui no caso, ó, usando a regra do paralelogramo, ó, se nós fizermos a regra do paralelogramo aqui, esse vai ser o B resultante, tá certo? Que pode ser calculado simplesmente usando o teorema de Pitágoras aqui, que é o que nós vamos fazer. Então, o nosso B resultante, ele vai ser a raiz quadrada do B1 ao quadrado mais o B2 ao quadrado, certo? Nosso B resultante vai ser a raiz de 2 vezes 10 a menos 7 elevado ao quadrado mais 2 vezes 10 a menos 7 elevado ao quadrado, certo? B resultante aqui no caso. 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado, ele vai dar para a gente 4. 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 7 ao quadrado, 10 a menos 14. Mais, a mesma coisa aqui, 4 vezes 10 a menos 14. Tá certo? A raiz disso. Tá certo? Então, o nosso B resultante vai ser a raiz de 4 mais 4 ali no caso, 8 vezes 10 a menos 14, tá? Beleza? A raiz quadrada de 8, tá certo? Que é 2 ao cubo. A gente pode simplificá-la fazendo 2 raiz de 2, tá? Quem não sabe, pessoal, olha, a raiz de 8 é a mesma coisa que a raiz de 2 ao cubo, que é a mesma coisa que a raiz de 2 ao quadrado vezes 2, tá certo? Repare nesse 2 ao quadrado. Ele tem um quadrado no expoente, então ele pode sair da raiz. Ele saindo da raiz, a gente fica com a simplificação aqui, ó. 2 raiz de 8 igual a 2 raiz de 2. Vezes 10 a menos 14. Ele pode sair da raiz, tá certo? Porque o expoente aqui é par, tá? Então ficam 10 a menos 7, tá certo? E essa aqui é a intensidade do campo magnético resultante. Então o aluno deveria marcar a letra E, pessoal. Então, pessoal, é isso. Gostou desse vídeo? Dá o like no vídeo, segue o nosso canal aí, clica na sineta, se inscreve, tá certo? Que nós vamos postar muito mais conteúdo sobre provas e vestibulares de física. Então é só clicar aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau!